primeiro, boa tarde a todos. Agradeço inicialmente ao convite do pessoal da UFSCar. Sempre um prazer poder fazer uma palestra aqui para o pessoal que está estudando na área da computação. E falar um pouquinho sobre o TensorFlow. Antes, só queria fazer um pequeno disclaimer, né? Eu trabalho no laboratório de pesquisa da IBM e o TensorFlow é uma biblioteca do Google, né? Então, a ideia é que a gente tem uma parceria muito bacana com tanto o Google quanto o pessoal da NVIDIA, que faz as GPUs. Então, por isso que eu aceitei o convite aqui para falar um pouco sobre esse framework que está sendo bastante utilizado. Bom, depois da apresentação aí, eu só queria destacar que, no caso da minha formação, né, além de eu ter feito o curso de Ciências da Computação, ter feito o mestrado lá no ITA e o doutorado no ITA também, eu fiz uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, e que eu já estou na área aí há bastante tempo, trabalhando com diversas tecnologias e diversos softwares. E, recentemente, eu estou trabalhando lá na IBM como um pesquisador. Então, a IBM tem um laboratório de pesquisa, a gente fica lá em São Paulo, na Tutóia. E, entre as várias coisas que a gente pesquisa, muitas delas envolvem o machine learning, que é um assunto que está cada vez mais presente aí na nossa área. Então, eu vou falar bastante sobre isso em relação a como a gente pode utilizar o machine learning com essa ferramenta do Google, que é o TensorFlow. Bom, em termos de agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre Big Data e Machine Learning, né? Falar rapidamente sobre a situação que a gente vive hoje com os dados. Depois eu vou falar um pouco sobre o Deep Learning e, em seguida, sobre o TensorFlow. Vou tentar ser bem técnico aqui, né? A gente já tivemos outras palestras no evento que não foram tão técnicas, então eu vou focar bastante na parte técnica. Vou tentar fazer algumas demos aqui, se tudo der certo, né? Demos sempre tem aquela situação que às vezes pode não dar certo. E apresentar aí algumas aplicações interessantes e as conclusões. Bom, para começar, eu só queria falar que a gente está cada vez mais ouvindo o termo Big Data e Machine Learning, né? E muitas vezes a gente ouve eles de forma juntos, a gente ouve esses termos juntos, mas o que tem por trás disso? Na verdade, hoje a gente está com muitos dados mesmo, em todo tipo de área de conhecimento. E eu destaquei as principais aqui: redes sociais, explosão de sensores, mobile, tudo isso contribui cada vez mais para a gente ter dados sobre tudo, todos, e várias coisas interessantes podem surgir daí. Eu trouxe 2 links, aliás, essa palestra aqui, os slides vão ser disponibilizados aí para vocês. E no primeiro deles é um link que mostra o que está acontecendo aí na internet em tempo real. Então, ele mostra lá por segundo quantos tweets, quantos minutos de vídeo no YouTube, quantas fotos do Instagram, quantos posts no Facebook. E analisando esse link, que tem essa animação que vai mostrando por segundo, a gente fica com uma sensação de que realmente tem muito dado aí sendo gerado, né? Seja pelas redes sociais ou seja por outros ambientes. E tem aqui também um link que traz uma tirinha do XKDC, que é uma tirinha bem nerd mesmo, né? E aí ele mostra nesse GIF animado o que está acontecendo, né? Então ele fala lá, olha, a cada 10 segundos tem um carro passando no farol vermelho, a cada 5 minutos nasce um bebê, a cada 15 minutos morre uma pessoa no mundo. Então ele fica piscando aqui, isso serve para mostrar que todos esses eventos que estão acontecendo no mundo, de uma forma ou de outra, eles estão gerando dados, e quando a gente tem essa geração gigantesca de dados, num volume muito grande, numa frequência também bem grande, a gente tem o que o pessoal chama de Big Data. E os dados, por si só, eles não querem dizer muito. O que você precisa é, de alguma forma, trabalhar com eles. E uma das formas que você pode trabalhar com eles é descobrindo insights, procurando por padrões, detectando fraudes, compreendendo cenários. Então, isso é um pulo do gato importante, né? E até explica um pouco porque a gente já vinha ouvido falar bastante de Big Data um pouco antes do que a gente tem agora, que é esse hype, digamos assim, de machine learning, inteligência artificial. Então, faz sentido, né, a gente primeiro ter bastante dados, né? Então, você falava primeiro em Big Data, e agora que a gente tem tantos dados assim, o que a gente faz com eles, uma das coisas que a gente pode fazer, então, é o machine learning. E
é interessante destacar, né, que o machine learning pode ajudar a lidar os dados e agregar alguma coisa ao negócio. Ou seja, ele tem que ser uma coisa que suporte a aplicação, que faça sentido e que esteja envolvido com as questões relacionadas ao negócio, a faturamento, a um modelo de negócio, monetização, etc. Tem que ser uma coisa aí que está junto, principalmente quando a gente fala em startups que cada vez mais estão procurando se diferenciar no mercado, essa questão do machine learning é super importante. Bom, falando rapidamente então sobre o deep learning, né, que é uma outra sigla que a gente deve estar ouvindo bastante, ela veio para identificar uma nova série de tecnologias, uma nova série de conceitos, uma nova série de maneiras diferentes de fazer algo que a gente já fazia antes. Antes de ter o Deep Learning, né, a gente trabalhava bastante com KDD, né, que é Knowledge Discovery Databases, até o termo inteligência artificial. Só que o que a gente tinha antes, eu coloquei aqui no primeiro tópico, eram algoritmos antigos, que exigiam muito processamento e baixa qualidade, né? E aí qualidade entre aspas, porque você pode medir de diversas formas. O Deep Learning ele foi uma evolução de várias técnicas que a gente tinha antes e acabou gerando melhores resultados. Então você vai ter agora uma melhor acurácia, os seus classificadores vão ser melhores, você também tem outros fatores que vão estar influenciando no Deep Learning, como, por exemplo, essa questão de arquitetura, né? Agora você pode usar GPU, que era uma coisa muito ligada com essa parte de games, né? Então, agora a GPU não é mais tanto em games, também tem bastante a ver com Deep Learning. Processamento distribuído, com nuvem e cloud para tudo quanto é lado, aí você tem esse fator importante. Também houveram diversas melhorias do ponto de vista mais teórico, em particular das redes neurais, em termos de design da rede, as camadas, e também a questão de otimização de parâmetros, né? Esses dois itens são um pouco mais teóricos, mas que acabaram impactando bastante e geraram aí o que o pessoal cada vez fala em Deep Learning. A gente continua com esse modelo clássico de aprendizado supervisionado, ou seja, você vai precisar ter lá os seus dados classificados, ou rotulados, ou com ground truth, enfim, tem diversos nomes, mas a ideia é que você vai ter um conjunto de dados você já sabe o que eles representam, e aí você vai treinar o seu modelo a partir desse conjunto de dados, e uma vez que você já tem o seu modelo pronto, você vai testar com novos dados, né? Talvez casos clássicos que ajudem a gente a entender como isso funciona, envolvem muita coisa em termos de, por exemplo, você tira uma foto e você já consegue ver no celular o quadradinho que ele coloca onde está no rosto da pessoa. Então, isso daí é um exemplo que mostra que você tem ali um modelo que vai analisar a sua foto e que já colocar o quadradinho no rosto da pessoa. Bom, o Deep Learning ele envolve várias técnicas, mas, em geral, a gente vê a implementação dele com o uso de redes neurais turbinadas. Então, para quem quiser estudar Deep Learning, não tem jeito. Você vai ter que ter aí um bom background, um bom conhecimento teórico de inteligência artificial, fazer um curso que te ensine como funciona essa questão de redes neurais, otimizações, toda aquela parte mais teórica, mais matemática por trás, é super importante e vai ajudar bastante a você conseguir trabalhar com Deep Learning. Então, eu gosto de colocar aí redes neurais turbinadas, porque elas têm um monte de coisas diferentes e bacanas nelas. E, como sempre, né, a gente nunca pode esquecer de fazer todo aquele tratamento com os dados. Então, você vai ter que limpar dados, separar, organizar, classificar, todo aquele trabalho que já havia sendo feito antes, precisa sendo feito. Bom, eu trouxe aqui um exemplo rapidinho sobre rede neural. Né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, a ideia é que ela é um algoritmo, né? Um monte de software ali por trás, onde você vai ter, de alguma forma, uma entrada e uma saída. Nesse exemplo, a gente tem uma entrada que é uma foto e a saída que a gente quer detectar se tem um rosto ou não nessa foto. A gente pode fazer isso de diversas formas, mas a maneira que mais está sendo utilizada hoje em dia é com redes neurais, porque elas conseguem fazer essa detecção muito bem. E para isso, obviamente, você vai precisar de muitos dados, né? Muitos dados com fotos e que contenham rostos, para que você consiga classificar e falar, olha, tem um rosto ou não. A rede neural ela envolve vários conceitos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia é que ela é baseada em como o nosso cérebro funciona. Então, você vai ter os neurônios, as conexões entre eles, as camadas de neurônios e assim por diante. Dá para a gente ver por essa figura aqui, na parte de baixo, que como entrada você tem uma foto, que, por exemplo, tem um rosto, e aí conforme você vai tendo as camadas da rede neural, ela vai
identificando certas partes da foto. Então, por exemplo, ali no começo ele consegue identificar as bordas, aí mais para frente ele consegue identificar a combinação de bordas, dá para ver até que ele separa um olho, um nariz, e mais para frente alguns formatos de rostos bem genéricos, né? Então, isso é o que, teoricamente, a nossa rede neural aprende. Isso é o que a gente tinha aí até... Foi criado mais ou menos no final dos anos 70, e durante muito tempo isso foi o que se tinha em estado da arte. Recentemente, as novas ideias, entre elas as redes neurais recorrentes, as RNNs, mudaram um pouco essa arquitetura, onde agora você não tem mais só o dado indo da esquerda para a direita, como a gente tinha na imagem antes. Você tem o dado voltando para um neurônio, enfim. Então, tem uma série de mudanças aí um pouco mais teóricas, que envolvem algoritmos, conhecimentos matemáticos, mas essas foram uma das grandes vantagens aí das redes neurais recorrentes que impulsionaram bastante o Deep Learning. Bom, além disso, a gente também tem outras vantagens de você poder trabalhar com esses modelos um pouco diferentes de redes neurais. Então, eu trouxe aqui uma figurinha que foi feita lá pelo pessoal do Asimov Institute, que traz pelo menos aí uns 50 tipos diferentes de arquiteturas de redes neurais. Então, tem muita gente estudando isso, tem muita coisa bacana surgindo e muito rápido. Então, nesse link aqui, a gente pode ver aí uma figura que mostra diferentes tipos de redes, né? Então, você tem as convolucionais, as LSTMs e toda uma série de variação aí. A ideia desse gráfico, desse link que eu coloquei aqui com essa figura, é para mostrar que quando você for resolver um problema usando machine learning, muito provavelmente você não deve começar do zero, né? Você vai pegar alguma coisa que já foi feita, provavelmente você vai correr atrás de uma arquitetura dessa, para você já conseguir ter um nível de acurácia boa do seu modelo, do seu classificador. Se você for começar do zero, é legal para você aprender como é que a coisa funciona. Mas, na prática mesmo, o que a gente vê é começar de alguma coisa já bem estruturada. Por exemplo, eu quero fazer um classificador de imagens. Legal, provavelmente você vai ter um resultado bom se você já se basear no que foi feito de pesquisa nessa área. E aí tem essas arquiteturas para as redes neurais que já são, digamos assim, prontas. Bom, falei um pouquinho da introdução sobre o Deep Learning e inteligência artificial, e agora eu vou falar um pouco sobre o TensorFlow. O TensorFlow ele é essa biblioteca do Google, que é open source, então qualquer um pode baixar e qualquer um pode utilizar, não tem nenhum tipo de custo de licença, e ela está se tornando muito popular atualmente. E por que ela está se tornando tão popular? Bom, primeiro que ela tem algumas diferenças em relação às outras bibliotecas. Com o TensorFlow, você consegue fazer o que a gente chama de machine learning tradicional, implementar ou mesmo usar os seus algoritmos para fazer, por exemplo, árvore de decisão, classificação bayesiana, clustering com k-means, etc. Mas onde ela brilha mesmo é no Deep Learning, onde você vai ter grandes ganhos em termos de acurácia, em termos de processamento, com a ideia das redes neurais com o TensorFlow. Bom, é muito fácil de trabalhar com TensorFlows. Tipicamente, a gente recomenda a utilização em Python. Mas se você quiser trabalhar com C++, Lua, JavaScript, erra. E uma das coisas interessantes do TensorFlow é que, primeiro, ele é uma ferramenta, uma biblioteca, então você não vai ter nenhuma ferramenta de IDE, então não tem jeito, é código mesmo ali. Apesar disso, a gente tem um TensorBoard que mostra um gráfico bonitinho, mas aquele é só para debug. Então, não é uma ferramenta gráfica que você consegue clicar e arrastar, não. É uma biblioteca que geralmente é usada em Python e é bem difícil de você trabalhar com ela para quem já não tem esses conhecimentos básicos de IA. Todo aquele teórico que eu falei, de redes neurais, etc. Então, você precisa ter esse conhecimento básico de machine learning para conseguir utilizar ela. Em termos de funcionalidades, uma das coisas bacanas do TensorFlow é que ele trabalha com esse conceito de tensores, que nada mais são do que as nossas famosas matrizes multidimensionais, só que com recursos adicionais, que eu chamei aí de turbinadas. E, obviamente, que você vai conseguir fazer as operações de matriz com ele, né? Além disso, ele também trabalha internamente com o conceito de grafos, né? Então, você tem lá suas nós e arestas para representar o seu modelo. O TensorFlow o nome dele vem disso. Tensor de tensores, que são essas matrizes, e flow, que é o fluxo de dados que está indo entre esses nós do grafo, que são o seu modelo. Uma coisa interessante do TensorFlow é que ele trabalha com o conceito de computação simbólica. E o que é isso?
Geralmente a gente está acostumado com a programação procedural, orientação a objeto, que é onde você programa lá linha a linha, faz um if, faz um while, define as variáveis. Legal. Isso é a programação tradicional que você usa para resolver uma série de problemas. No TensorFlow, não. Ele trabalha com a computação simbólica. E o que é isso? Bom, basicamente você vai dividir o seu programa em duas etapas. A primeira delas é onde você vai fazer todo o carregamento de dados, a limpeza, a manipulação, e vai criar o seu modelo. Vai falar qual a arquitetura de rede, quantidade de neurônios, função de ativação, otimizador e etc. E depois que você definiu tudo isso, você vai partir para a segunda parte do seu programa, que é onde você vai mandar executar o seu modelo. E é aí que você tem a grande vantagem do TensorFlow. Como você dividiu o seu programa em duas partes, ali o começo, onde você mexeu com os dados, criou o modelo, etc., e a segunda parte, onde você mandou rodar ele, você consegue mandar ele rodar esse modelo, o treinamento dele, de diversas formas. Você pode rodar ele, por exemplo, numa CPU, aqui num desktop, por exemplo, numa GPU, que vai ser muito mais acelerado. Você consegue rodar num Raspberry Pi, que é o computadorzinho lá de bolsa. Você consegue rodar no celular, você consegue rodar isso em cluster na nuvem, enfim. Essa é uma das grandes vantagens do TensorFlow. Se você quiser optar por um outro modelo de programação mais tradicional, você pode usar, por exemplo, o PyTorch, que é uma outra abordagem. Bom, o TensorFlow ele é muito baixo nível, muito bare bones, ou seja, muito ali difícil de entender, porque ele está com conceitos muito complicados. Para ajudar a trabalhar, a gente tem outras bibliotecas que você roda junto com o TensorFlow. Por exemplo, o TF-Learn, que segue a linha do Scikit-learn, para quem já trabalhou com alguma coisa de machine learning. E o Keras, que também é bem bacana. Bom, tem vários links, aí eu coloquei 2 links com repositórios com vários exemplos, então a comunidade é bacana nesse aspecto, tem vários exemplos, vários dados prontos, etc. E uma outra coisa interessante do TensorFlow é que muitas vezes você não vai querer começar do zero. Então, você pode aproveitar um modelo que já foi feito. Você pega, por exemplo, o ImageNet do Google, lá, que hoje é um dos modelos mais robustos e de melhor acurácia para classificar imagens, e treina só um pedacinho deles. Tem até um outro exemplo aqui que eu citei num link, que o cara tem lá um classificador que identifica se tem rosto de uma pessoa ou não na foto. Beleza. Mas aí o cara queria fazer o classificador que identifica se tem o rosto do Darth Vader ou não numa foto. Então, o que ele fez? Ele não criou um modelo todo do zero. Ele pegou um modelo pronto, forneceu centenas e centenas de fotos de Darth Vader, né, do rosto do Darth Vader, e aí retreinou só uma parte do modelo. Então, esse tipo de reutilização no modelo é muito utilizado e está muito em evidência hoje também, pelo fato de você não precisar gastar semanas de processamento para retreinar o seu modelo. Bom, o TensorFlow tem uma comunidade bacana. Obviamente que o Google por trás ajuda bastante, mas você tem outras empresas também apoiando ele, né? Então, para quem gosta aí de Docker, Kubernetes, etc., tem uma integração legal lá com Jenkins, GitHub, todos os repositórios estão gratuitamente disponibilizados. Você tem a utilização de TensorFlow com a plataforma do Google, né? Então você pode alugar lá a máquina virtual, já tem um ambiente pronto e tal. E outros parceiros aí que fomentam o ecossistema e a comunidade do TensorFlow. Em relação à arquitetura, ela é bem simples. Então você tem aí o hardware por baixo, que você pode querer executar, CPU, GPU, Android, iOS, etc. Você tem esse nível aí, que é o Execution System no TensorFlow, que vai te abstrair todos os detalhes de hardware, e a partir daí você programa com a sua linguagem de programação suportada. Tipicamente o Python, que é onde a gente tem mais exemplos e mais gente utilizando. Bom, para quem quer começar, eu sei que muitos de vocês são estudantes que estão querendo dar uma testada nessa tecnologia, fazer lá uns exemplos e tal. Tem várias opções. Se você estiver trabalhando Windows, recomendo usar o Docker. Tem um passo a passo aí nesse link. Então você baixa lá o Docker, sobe ele, e aí já tem tudo pronto, configurado, com o notebook Python lá, com os markups, tudo bonitinho para você testar, dados de exemplo, etc. Se você estiver usando o Linux e Mac, supondo que você já tem o ambiente Python instalado, basta dar um pip lá, que é o gerenciador de pacotes padrão do Python, e ele já instala para você. Pip install TensorFlow. E se você quiser trabalhar com o TensorFlow, a gente recomenda também outros pacotes aí do Python, né? Tipicamente o Pandas, o Scikit, o NumPy, etc. Se você tiver com preguiça de instalar separadamente, baixa lá o Anaconda, que é um bundle, ou seja, um pacote de software que já vem tudo pronto lá e você só precisa se preocupar em instalar uma vez.
Bom, como eu falei, uma das vantagens do TensorFlow é que ele roda na nuvem, roda no notebook, roda em GPU, enfim. O Google deixou bem claro que ele quer popularizar esse framework, permitindo que ele possa ser rodado em diversas plataformas. Bom, vou fazer um exemplo básico aqui, então o famoso Hello World. Não vamos entrar em muito detalhe de o que faz exatamente cada linha de código, mas vou tentar mostrar aqui para vocês. Então aqui, depois que você configurou o ambiente, você vai lá e faz o seu import do TensorFlow. E aí você vai começar com aquela primeira parte, né? Aquela parte onde você vai definir o seu modelo, carregar os dados, etc. Nesse exemplo aqui, eu simplesmente criei uma constante no TensorFlow com o famoso Hello World, né? E aqui seria onde eu faço essa primeira parte do meu código. Depois que eu terminei toda essa parte de carregar dados, criar modelo, etc, 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 aí eu vou fazer a execução. A execução do seu código você roda aqui através dessa seção do TensorFlow. E aí é nessa seção que, internamente, lá ele vai compilar aquele grafo, fazer um monte de coisa interna e vai rodar o seu modelo. Nesse exemplo aqui, eu só estou mandando rodar e ele vai imprimir um Hello World. Mas uma coisa interessante desse exemplo, que eu vou rodar aqui para vocês, é o seguinte. Esse mesmo código que eu coloquei no TensorFlow do Hello World, eu vou rodar ele nesse meu notebook, que é uma CPU, e vou tentar acessar remoto uma máquina que eu tenho lá na IBM que tem uma GPU, uma K40 da NVIDIA, que é uma GPU específica para processamento, um pouco diferente daquelas que a gente põe no nosso desktop para jogar os games lá, uma Titan X, 1080, enfim. E aí a gente vai ver que é o mesmo código que vai rodar do mesmo jeito, sem mudar uma linha de código, para rodar na CPU e na GPU. Tá ok? Então deixa eu tentar fazer a demo aqui. Primeiro rodando local. E aí depois rodando lá na GPU. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui primeiro o código-fonte de uma outra forma, que acho que dá para vocês verem, né? Então é o mesmo código-fonte lá que tem nos slides, o import, aqui criando uma variável hello lá com essa string, usando essa tf constante. E nessa parte onde eu faria toda a definição do meu modelo. Em seguida, aqui eu tenho a definição da session, e aqui eu mando rodar a sessão e imprimo o resultado. Então, mandando rodar isso daqui na minha CPU, acho que vocês conseguem ver aqui, né? Comando Python. Note que ele traz um monte de mensagem, e esse monte de mensagem é porque eu estou rodando numa CPU, e aí ele até fala, você poderia otimizar sua CPU com instruções SS3, etc, etc. Mas o que importa aqui é que ele fez o Hello TensorFlow. Então, rodou esse exemplo aqui na minha CPU. Vou tentar conectar remotamente aqui numa máquina que eu tenho lá na IBM. Aí, essa máquina aqui está rodando um Linux. Se a minha conexão aqui estiver funcionando, beleza. Então, me conectei aqui remotamente nessa máquina, carinhosamente apelidada de chuvisco. Não me perguntem por quê, não sei exatamente, mas, como eu falei, ela tem lá uma GPU, uma K40. Vou colocar o comando que vai mostrar para vocês essa GPU. Opa. Então, esse comandinho aqui é da própria NVIDIA, né? Já foi todo instalado, o SDK, todo o ambiente, as bibliotecas, né? Está tudo pronto para a gente poder conseguir usar o TensorFlow com a GPU. Então, nesse output dela aqui, não sei se dá para ver direito, mas aqui em cima a gente tem essa informação. Aqui, ó, Tesla K40C. Então, é uma GPU que a gente tem rodando aqui. E ela tem também uma outra GPU, uma Quadro, né? Mas o que importa é essa K40 aqui. E eu vou rodar esse mesmo exemplo de Hello World que eu mostrei aqui para vocês. Assim que minha conexão colaborar. Então, olha lá, eu tenho vários arquivos aqui, vou rodar esse tfhello.py. Assim que o meu comando... Opa.
Tá meio ruinzinha aqui a minha conexão, porque eu estou no 4G roteado. Mas agora vai. Então, rodando esse mesmo exemplo, a gente pode ver que ele vai trazer um monte de mensagem antes, que é um pouco diferente, porque é a mensagem de uso da GPU. Olha só, tá vendo? Ele mostrou aqui, você está usando uma GPU, uma Tesla K40, tem um monte de mensagem, mas o nosso Hello World está aqui embaixo. Tá? E só para vocês verem, vou fazer um cut aqui para ver o conteúdo do arquivo. Vamos ver se ele vai digitar aqui. E aí a gente vai ver que o conteúdo do arquivo é o mesmo. Olha lá. Então, você pode ver que o conteúdo do arquivo. Então, rodei o mesmo código na CPU e na GPU sem fazer nenhuma modificação. Bom, seguindo adiante aqui, então, eu tenho mais alguns detalhes sobre o TensorFlow. O TensorFlow, além de fazer Hello World, né, essas coisas simples, ele permite que você trabalhar com matrizes. Então, se você tem, por exemplo, um problema que exige uma multiplicação eficiente de matriz ou um cálculo de alguma coisa que envolva a matriz, vale a pena você trabalhar com o TensorFlow. Ele vai conseguir otimizar isso, vai conseguir paralelizar, vai conseguir utilizar a GPU, enfim. Então, se você tem algum tipo de problema que envolve essas questões de otimização com multiplicação de matrizes, vale a pena dar uma olhada. Então, tem alguns exemplos aí. De novo, aqui essa parte inicial lá do código e aqui aquela parte onde você trabalha com a sessão. Todos esses códigos também estão disponibilizados no meu GitHub, então quem tiver interesse pode acessar lá e baixar. Bom, eu montei aqui um outro exemplo de regressão linear com o TensorFlow. E esse exemplo de regressão linear é interessante porque ele fala um pouco sobre o que você precisa saber quando você for usar o TensorFlow. Como eu disse, ele não é para iniciantes. Então, você já tem que ter um conhecimento de inteligência artificial, já tem que ter feito um curso que explica o que é uma rede neural. E aí você vai saber coisas como qual função de otimização usar. Eu vou usar o gradiente descendente? Vou usar o Adam? Qual é a minha função de custo? Mean Square Error? E a minha função de ativação? Vai ser um ReLU? Vai ser um ELU? Vai ser um CNH? Então, esse tipo de coisa você tem que conhecer, e aí, obviamente, você tem que ter esse conhecimento mais teórico, tipicamente de um curso de inteligência artificial. Além disso, você também precisa escolher as características da sua rede neural. Se vai ser uma rede que vai ter quantos neurônios, quantas camadas, tudo isso é muito importante. Óbvio que isso é extremamente técnico, mas faz a diferença na hora que você vai ter o seu modelo. Quem quer trabalhar com machine learning mesmo tem que conhecer essas coisas, porque hoje em dia os melhores modelos de classificação mais elevada, eles estão trabalhando com redes neurais. Então, cada vez mais, quando se fala em machine learning, a gente está indo para essa direção, porque é onde você está tendo os melhores resultados. Bom, então, tem um exemplo aí, eu não vou entrar em detalhe desse código, porque ele é bem complicado mesmo, mas mostra o treinamento passo a passo, utilizando aí esses conceitos de época, função de ativação, otimização e etc, etc, etc. Para quem já teve que desenvolver alguma coisa com rede neural, sabe que é bem complicado isso em termos de código, é pesado, muita biblioteca, muito detalhe. Agora, quando você fala com isso no TensorFlow, tem muita coisa já pronta. Então, é basicamente você conhecer, ter esses modelos mais teóricos, saber o que usar e montar o seu modelo baseado nessas várias opções de função de ativação, custo, otimizador, quantidade de neurônios, camadas, etc. Novamente, como eu disse, quando você está começando, você vai vendo ali passo a passo, montando testes, exemplos simples. Mas quando você vai partir para alguma coisa séria, aí não tem jeito. Aí você já dá uma olhada no que o pessoal fez, lê os papers mais recentes da área, corre atrás dos modelos que são aqueles que estão dando o melhor resultado. Bom, muita gente acaba me perguntando, poxa, o TensorFlow é difícil, a sintaxe dele é chata, a documentação é bem técnica, tem uma coisa um pouco mais fácil? Sim, tem. Você pode usar o TensorFlow no back-end e, para facilitar a programação, você pode usar um cara chamado TF-Learn. O TF-Learn é uma biblioteca de mais alto nível, então você sobe o nível da abstração, então você não vai ter certos detalhes, e ele é muito parecido com o que a gente vê no scikit-learn do Python. Então, quem usou o scikit-learn do Python já deve estar acostumado lá com os métodos fit e predict. Esses métodos você tem também no TF-Learn, obviamente, você vai usar aí o TensorFlow por trás. E, obviamente, também que você vai ter uma documentação bem melhor. Então, essa é uma dica que eu dou para quem está querendo começar.
corre atrás aí do TensorFlow com o TF-Learn. Você não vai ficar gastando tempo em detalhes extremamente técnicos e aí rapidamente você vai conseguir rodar alguma coisa. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento do que quer fazer, depois de um pouco mais de experiência com o TF-Learn, eu recomendo procurar o Keras, que aí é uma biblioteca também muito poderosa, que vai te ajudar a não descer em tão baixo nível quanto o TensorFlow em si, mas que vai te dar bastante produtividade, digamos assim. Um outro detalhe interessante também, que eu vou até comentar, é que o TensorFlow ele é relativamente ano, vai completar 2 anos, aí, 2 anos, talvez 1 ano e pouco, e ainda tem muito pouca documentação. Se vocês procurarem livros de TensorFlow, vocês não vão achar, mas isso não quer dizer que vocês não consigam aprender. Tem outros recursos. Se você entrar lá no YouTube e procurar tutorial de TensorFlow, você vai achar um monte. Se você procurar GitHub também, você vai achar bastante coisa. Então, ainda está meio tortuoso o caminho para quem começa, mas eu acho que isso é relativamente natural para esse tipo de tecnologia que é bem avançada e que ainda está evoluindo, porque essa área de Machine Learning está andando muito, muito rápido e não é tão fácil assim. Então, a minha recomendação é essa. Começa lá com os exemplos do TF-Learn, dá uma olhada, cria um modelo, aprende um pouco, e conforme você vai evoluindo, aí você pode partir para um Keras, ou, se você quiser mesmo, usar diretamente o TensorFlow. Bom, um outro exemplo que está sendo bastante utilizado com o TensorFlow são as redes neurais convolucionais. Essas redes neurais convolucionais, a ideia delas é especificamente para trabalhar com imagens, que é o exemplo mais comum que a gente acaba vendo quando a gente estuda Machine Learning. Óbvio que você pode usar Machine Learning para fazer diversas áreas. Por exemplo, eu quero usar Machine Learning para fazer tradução. Legal. Quero usar Machine Learning para fazer chatbot. Também dá para fazer. Então, tem um monte de áreas que você pode aplicar o Machine Learning, mas as que estão ganhando mais destaque na mídia, que estão tendo melhores resultados, estão envolvendo as classificações de imagem, graças a essa arquitetura, que é chamada de CNN, as redes neurais convolucionais. A ideia é que você vai ter uma operação de convolução, então esse GIF animado mostra, né? Então, imagina que essa matriz verde aí é uma imagem, onde você tem os pixels sendo representados pelos bits, e o que uma rede convolucional faz? Em vez de ler um pixel por vez, ele lê aí um kernel, que a gente fala, né, que é um conjunto de pixels. No caso, aí, um kernel de 3x3 e faz alguma coisa. Então, por exemplo, nesse caso, ele está contando aí, ele está fazendo alguma operação que não é simplesmente contar os números de uns, e aí depois que ele faz essa operação, ele joga para uma convoluted feature. E por que isso é interessante? Porque quando você fala em classificação de imagens, tipicamente você não vai querer analisar um pixel, você vai querer analisar o que tem mais ou menos ali naquela área. E aí, baseada nessa ideia de convolução, você faz isso várias vezes, com várias imagens, durante várias camadas da rede, e você tem uma rede chamada de CNN, Convolutional Neural Network. Essa rede Convolutional Neural Network está sendo muito utilizada. Teve aí um concurso que recentemente o pessoal da Microsoft ganhou, que era classificar, eu acho, se eu não me engano, algo em torno de 50 ou 100 mil imagens, agora não lembro o detalhe, que dentro dessas 50 ou 100 mil imagens, você tinha 1000 classes de objeto. E aí você precisava criar um modelo que classificava isso. E aí o pessoal do Google foi super bem com a ImageNet, usando essa técnica, entre outras. Bom, eu poderia até mostrar aqui o código-fonte para esse exemplo, né, que foi obtido lá do paper do LeCun, que é um pesquisador importante nessa área, mas ia ficar muito complicado, né? É um código-fonte que tem aí pelo menos umas 200 linhas de código, e para você entender efetivamente o que ele está fazendo, não tem jeito. Você tem que ler o paper lá e conhecer um monte de detalhe importante da área, mas isso é o que a gente tem de estado da arte em termos de classificação de imagens hoje em dia. Bom, um outro tipo de rede que a gente vem observando bastante são as redes do tipo LSTM. Essas redes do tipo LSTM são muito interessantes porque elas permitem a geração de novos conteúdos a partir de dados. E antes de explicar como elas funcionam, eu queria só contar uma história que, quando eu comecei na área da computação, estava lá no meu primeiro, segundo ano de faculdade, eu via muito isso, que computador não tem criatividade, computador jamais vai conseguir substituir esse lado artístico do ser humano.
E mais recentemente a gente viu alguns casos interessantes aí, aquelas imagens lá do Google, lá do Deep Dream, né? Então, a gente está vendo que hoje em dia a coisa já não está tão assim. E as redes LSTM, elas fazem isso. Elas conseguem ler um monte de dados, por exemplo, elas conseguem ler uma série de pinturas, uma série de quadros de um determinado pintor, copiar o estilo desse pintor, na verdade, aprender o estilo desse pintor e aplicar esse estilo em outra imagem. Né, o pessoal gosta de falar bastante daquele quadro Starry Night, né, do holandês Monet, né? Van Gogh, né? E aí esse quadro ele tem uma característica muito interessante. E aí os pesquisadores colocaram uma LSTM para aprender o estilo desse quadro e aplicar esse estilo em outra imagem. Então é uma ideia interessante que o pessoal está usando o LSTM. Um outro caso clássico também da LSTM ficou nos discursos do Obama, né? O ex-presidente americano, ele fazia muitos discursos, e os pesquisadores pegaram todos esses discursos e jogaram numa rede LSTM. E aí eles pediram para a rede, depois que ela aprender a estrutura do discurso do Obama, gerar um novo discurso. E eles pegaram esses novos discursos que foram gerados e apresentaram para pessoas. E as pessoas não conseguiram identificar qual que era do Obama e qual que era o da máquina, ou seja, qual que era da rede LSTM. O pessoal usa também para games, né? Hoje em dia já tem níveis de games que são gerados automaticamente baseados em certos estilos. Né? Então, tem um monte de coisa que você pode gerar e fazer o computador gerar, uma vez que ele aprende como é que funciona a partir de exemplos, né, que são os dados de treinamento, e fazer ele gerar. Então, para isso a gente usa aí as redes do TensorFlow seguindo essa tecnologia, né, do LSTM, que tem esse conceito de célula de memória. De novo, né, tem muito detalhe aí por trás, estou simplificando bastante, mas a ideia é que você vai... por exemplo, no caso aqui, eu peguei um arquivo que tem todos os nomes de cidades americanas. Então, você tem lá Nova York, Connecticut, Alabama, etc, etc, etc. E aí, a partir desse conjunto de nomes de cidades americanas, ele lê e consegue identificar os padrões de caracteres. E aí você pode pedir para ele gerar um novo nome de cidade americana. Né? Então, aí ele consegue detectar coisas como o sufixo ville, né? Smallville. Aí ele pode gerar alguma coisa como Thingville, porque ele detectou que esse prefixo, esse sufixo ville é muito comum. Mesma coisa no nome de cidades brasileiras, né? A gente termina, muitas cidades brasileiras terminam com o sufixo ópolis, né? Cosmópolis, Salesópolis, né? E aí quando eu coloquei isso na rede LSTM, ele conseguiu aprender esse sufixo e gerar um novo nome de cidade com esse ópolis no final. Né? Então, tem um outro exemplo clássico do pessoal que pegou aquele livro do Machado de Assis, o Dom Casmurro, e mandou a rede ler todo esse livro, né? Passou lá o arquivo texto com os dados da rede, e a rede conseguiu aprender o estilo de escrita do Machado de Assis, e gerou um novo parágrafo como se tivesse sido o Machado de Assis do livro. Então, essa é um tipo de rede que está sendo bastante utilizadas, as redes LSTM, e você consegue implementar elas no TensorFlow. Bom, aqui tem outros exemplos interessantes, né? Então, aquele caso lá do Darth Vader que eu falei, né? É um vídeo de um YouTuber que está fazendo esses vídeos explicando como usa um TensorFlow. Ele fala muito rápido, mas é cheio de comédia, é muito bacana. Tem esse outro caso interessante também, que é uma rede chamada DeepQ, que ela aprendeu a jogar sozinho um jogo de Atari, né, baseado numa rede neural. E o mais interessante não é isso, é que além de ela aprender a jogar o jogo de Atari sem ninguém falar como ela joga, né, ela só foi aprendendo através lá do algoritmo, ela consegue hoje em dia jogar melhor que o campeão do jogo de Atari. E sim, tem campeonatos de jogos de Atari. Né? Então a rede neural está jogando melhor que o campeão do jogo por exemplo, tipo River Raid, etc. Ela consegue jogar melhor que o campeão. O caso do AlphaGo, né, do Google, também deixa bem claro essa aplicação da DeepQ. Também tem uma outra aplicação que é classificação de sentimento nos filmes. Né? Então, você consegue classificar se um review de um filme é positivo ou negativo, baseado aí em várias características do filme e em vários exemplos. O chatbot, né, hoje em dia cada vez mais está comum essas interfaces conversacionais. Você consegue gerar um chatbot com o TensorFlow baseado em vários conjuntos de dados. E outros exemplos que eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando para vocês, as coisas fantásticas que
o pessoal está fazendo com Deep Learning, não necessariamente com TensorFlow, mas nesses casos aqui, todos eles são com TensorFlow. Bom, falando um pouquinho sobre GPU, né, o que acontece? O TensorFlow ele precisa de muitos dados, né, que vão fazer o nosso treinamento do nosso modelo. E para fazer esse processamento de dados, você vai precisar de poder computacional. Tipicamente, você vai precisar de muito poder computacional. A gente está falando de semanas ou até, às vezes, meses de processamento ininterrupto treinando o modelo. Por quê? Porque se tem muito dado, ele tem que demorar mesmo. É natural da tecnologia. E hoje em dia a gente tem as GPUs que nos auxiliam. As GPUs elas evoluíram bastante no ramo aí de games e hoje em dia elas estão sendo usadas mais como processamento de Deep Learning. De fato, a NVIDIA está se posicionando no mercado como uma empresa cada vez mais para Deep Learning do que para a área de games, né? Bom, se você for trabalhar de forma profissional com Machine Learning, esquece. Você vai ter que usar GPU. Não tem como. Não tem como você pegar lá uma server farm de 200, 300 GPUs, não vai dar certo. Você vai ter que precisar de uma GPU. O TensorFlow ele trabalha muito bem com as GPUs. Você pode fazer com a GPU lá que você tem no seu PC Gamer, né? Que tem lá uma Titan X, uma GTS 1080. Dá para você fazer, não tem problema nenhum. Só que o recomendado mesmo é você usar uma GPU pronta para isso, que é para um servidor, como por exemplo as linhas Tesla ou as outras, né? A Tesla é uma linha e aí você tem, por exemplo, a P100, a P1000, a K40, etc. São prontas para isso. Porque afinal de contas, você não vai querer queimar a sua placa lá de games fazendo Deep Learning e você não conseguir jogar mais o seu GTA ou o seu... O que o pessoal está jogando hoje? Minecraft, sei lá, né? Então, você não vai querer queimar sua placa que de vez em quando você joga lá o seu The Sims, etc., fazendo CPU. Então, invista ou alguma coisa na nuvem, ou se você realmente for partir para o Machine Learning sério, criando alguma coisa aí com um data center local, se você tiver criticidade de dados, etc. Para isso, você vai usar todo o ferramental da NVIDIA, que é basicamente o CUDA Toolkit, o QDNN, e você vai precisar conhecer um pouco também de toda a parte de configuração do ambiente. Às vezes, provavelmente, você vai precisar compilar as fontes do TensorFlow para a GPU, instalar um monte de coisa, enfim. É uma parte chata inicial, mas que você tem que fazer para conseguir rodar. Naquela máquina que eu rodei aqui, já está tudo prontinho, configurado, o time lá já fez, deixou pronto, mas é um trabalho, um passo importante que você tem que fazer. E como futuro aí, a gente tem essa questão da nuvem, então cada vez mais você vai conseguir rodar esses seus modelos na nuvem, pagando, sei lá, centavos por hora de processamento, ou coisas novas, como por exemplo o Google que está anunciando aí um novo tipo de hardware, né, um processador específico para fazer essa questão de tensores, que é o Tensor Processing Unit. A IBM, a empresa que eu trabalho, está investindo bastante em computação quântica. Inclusive, você pode baixar um SDK para rodar um programa seu no computador quântico da IBM que está na nuvem. Então, dá para fazer isso. Mas esse é um mercado aí que está em bastante evolução. Então, a gente vai ver bastante evoluções nessa área, né? Até áreas que, teoricamente, não estão envolvidas com Machine Learning. Por exemplo, o pessoal fala bastante em carro autônomo. Se você for para certas cidades americanas, lá o Uber já tem carro autônomo sem motorista. Califórnia já tem autorização para ter carro autônomo, ou seja, o carro que dirige sozinho. Por trás daquilo você tem muito machine learning, muito processamento, muito sensoriamento, muito dado. Então não tem jeito, se você não tivesse esse tipo de tecnologia, você não conseguiria ter coisas como o carro autônomo, as recomendações do Netflix, né? Aquelas estrelinhas que vocês estão vendo no Netflix lá, tem muito machine learning ali por trás, né? O próprio feed, o timeline que você vê no Facebook, ou seja, o que o Facebook mostra para você, tem muito machine learning ali por trás, né? Às vezes, quando você sobe um vídeo no YouTube, aquele thumbnail que ele mostra para você tem machine learning ali também. Então, todas as áreas, todas as aplicações têm alguma coisinha de machine learning para fazer alguma coisa que agregue valor a uma solução, a algum produto, ou faça as pessoas clicarem mais, ou melhorem a interface, enfim. E, como eu disse, né, tem muita coisa aí por trás do machine learning, que é uma área que está bem quente, bem em ebulição. Se vocês quiserem saber o que está pegando hoje lá no Vale do Silício, né, é isso, é machine learning e realidade virtual.
O pessoal até fala que os próximos Bill Gates, os próximos Steve Jobs, provavelmente vão vir dessa área aí, se fizerem descobertas e lançarem produtos e empreendedorismos nessa área. Bom, um guia de estudo rápidos, né? Primeiro, o que eu recomendaria é cuidado com hype, né? Se você falar, vou trabalhar com machine learning para ganhar dinheiro, vou ficar rico, calma, né? Um passo por vez, amigão. Primeiro, tenha bons conhecimentos de machine learning, procura fazer alguma disciplina de inteligência artificial ou algum curso, conhecer um pouco dos aspectos teóricos é importante, saber ali aquele ferramental matemático de derivadas, multiplicação de matrizes, toda aquela parte de álgebra vai ajudar. Se você tiver algo de estatística também é um plus para o cientista de dados. E depois que você souber bem essa parte mais teórica, fizer lá um curso, aí pisa no acelerador e vamos embora, né? Sai implementando as suas redes neurais aí no TensorFlow. Muita gente que começa a estudar o TensorFlow vai naquele exemplo do MNIST, que é a classificação de dígitos e tal. Eu acho que, em particular, ele é um exemplo meio difícil de entender para quem está começando, por isso que eu coloquei ali, fuja do MNIST. Não porque ele não é um exemplo bom, não porque ele não funciona, mas é que ele é um pouquinho difícil para iniciantes, pelo menos esse é o feedback que eu tenho obtido das pessoas. Então, para isso, tem um outro exemplo aí mais simples. Tem vários passo a passos, tem esses canais do YouTube aí. Recomendo esse do Cira Geology, o cara é um indiano muito maluco, né, que faz um monte de coisa de machine learning, muito bacana. Tem curso no Udacity, Udemy, em vários mocks, vocês vão sempre encontrar um ou outro. Talvez não tanto com o TensorFlow, mas em alguns casos sim. Livros, tem pouquíssima coisa em livro de TensorFlow. Em português eu praticamente não achei nenhum ainda, mas tem muito material. Tem muito GitHub, tem muito canal do YouTube, tem muito notebook Python, tem muito exemplo, tem muita coisa bacana. Mas não tem jeito. Com esse conteúdo você vai chegar até um certo ponto. A partir de outro ponto, aí não tem jeito. É horas e horas de estudo nos dados, no problema que você quer resolver, no que você quer aplicar o machine learning específico para o seu caso. Tá ok, pessoal? Então, essa é a minha recomendação aí de guia de estudos para quem quer dar os primeiros passos. Para fechar aqui, então, o TensorFlow é uma lib do Google, né, que faz várias coisas, inclusive Deep Learning. Não é algo fácil de usar, requer um conhecimento teórico, mas tem algumas ajudas que você pode ter, como eu falei lá, o TF-Learn, para você começar mais fácil. Todo o conhecimento teórico e matemático que você tiver vai te ajudar, então saber lá como é que funciona um gradiente descendente, saber como é que funciona a derivada, o seno hiperbólico, tangente hiperbólica, isso vai te ajudar bastante. E uma coisa legal do TensorFlow é que você pode treinar em vários ambientes. Na prática, a gente acaba usando o GPU, porque é tanto processamento, tanto tempo de processamento, tanto dado que você não consegue. Você tem que investir numa GPU para fazer uma coisa séria. Então, quem quer brincar com TensorFlow, com Machine Learning, beleza. Você pode rodar na CPU, no Raspberry Pi, até no seu Android roda. Só que isso é para você aprender, ver como é que é e tal. Na hora que você vai para a prática mesmo, colocar em produção, aí não tem jeito. Você tem que investir numa GPU, porque o seu tempo é absurdamente reduzido, comparado, obviamente, com uma CPU. O TensorFlow é relativamente novo, mas está se tornando muito poderosa, está ganhando muita evidência e o pessoal está usando cada vez mais para implementar os seus modelos e obter resultados fantásticos. E cada vez mais os recursos estão sendo implementados, afinal de contas é um projeto aberto, a comunidade está bem interessada nele e cada vez mais ele vai evoluindo, como é natural dos projetos de código aberto. E com isso eu termino aqui, abrindo para perguntas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por ficarem até o final. Eu sei que é um assunto técnico, difícil, pesado, mas que é super relevante para o momento que a gente está vendo agora. Obrigado, pessoal.